Olá, pessoal. Estamos de volta, agora na nossa aula número 3. Eu sou o professor Ulisses Lima, da disciplina Planejamento e Avaliação Escolar. Desta vez, iremos tratar sobre planejamento por projetos e metodologias ativas na geografia. Bom, quais são os objetivos da semana? Primeiro é compreender o conceito de planejamento por projetos, e sua aplicação no ensino de geografia. Depois vamos discutir a transição do ensino tradicional para metodologias centradas no aluno e, por fim, conhecer as metodologias ativas, né? A exemplo disso, a sala de aula invertida, a gamificação, a aprendizagem baseada em problemas e os seus benefícios. E para pensar, nós vamos iniciar com o seguinte questionamento: como podemos tornar a geografia mais prática e relevante para os alunos? O que realmente significa trabalhar com um projeto em sala de aula? É a partir desses questionamentos que nós vamos chegar ao planejamento por projetos e metodologias ativas na geografia. Bom, o ensino de geografia ele ganha significado quando ele vai conectar a teoria e a prática, ajudando o estudante a compreender o mundo em que ele vive e fazer uma intervenção nele, certo? O planejamento por projetos ele vai propor exatamente isso, né? Transformar problemas reais em situações de aprendizagem, onde os alunos vão investigar, discutir e construir soluções. Então, assim, mais do que a transmissão de informações, essa abordagem ela estimula a reflexão crítica, o trabalho em equipe e o protagonismo dos estudantes. O atual da educação, da transmissão de conteúdos à aprendizagem ativa. Né? A educação do século XXI, ela exige sim uma mudança de perspectiva. O modelo tradicional, que é justamente aquele centrado no professor como a principal fonte do conhecimento, ele já não responde mais às demandas da sociedade, né? Que valoriza a colaboração, a criatividade e o pensamento crítico. Então, o aluno ele precisa ser visto como protagonista do processo de aprendizagem. Né? E aí, nesse cenário, as metodologias ativas, entre elas o planejamento por projetos, tornam-se ferramentas, né, indispensáveis para tornar o ensino de geografia mais dinâmico, né, e conectado com a vida dos estudantes. O que é o planejamento por projetos? Né? Então, projetos significa aprender investigando e criando soluções. Né? O planejamento por projetos ele é uma abordagem pedagógica em que os alunos eles se envolvem na investigação de problemas ou de desafios complexos, geralmente ligados à realidade em que eles vivem. Né? Ao longo do processo, eles vão pesquisar, analisar, discutir e produzir um produto final que representa suas descobertas. Pode ser um relatório, um mapa, uma apresentação ou até uma intervenção prática. Então, mais do que executar tarefas, os projetos desenvolvem autonomia, estimulam a cooperação e ajudam os estudantes a compreender o sentido do que eles aprendem, já que partem de situações reais e significativas. O planejamento por projetos na geografia. Né? A geografia como ciência de problemas reais e soluções práticas. Né? Quando os alunos investigam questões concretas do território em que eles vivem, passam a perceber a geografia como um instrumento de compreensão e transformação da realidade. E aí o planejamento por projetos ele amplia a aprendizagem porque ele conecta os conceitos teóricos à prática cotidiana, despertando no estudante a consciência crítica e cidadã. Né? Nós já falamos isso anteriormente. Exemplos práticos de projetos. Né? Vamos aos exemplos. Por exemplo, analisar a poluição em um rio local, investigando as causas, os impactos ambientais e sociais e propondo estratégias de preservação. Né? O foco aqui nós observamos que é na solução do problema, certo? Mapear áreas de risco, de deslizamentos em comunidades, utilizando o quê? Mapas e entrevistas e discutindo medidas preventivas junto à população. Outro exemplo, planejar rotas de transporte público na cidade, né? Relacionando deslocamentos, mobilidade urbana, sustentabilidade e qualidade de vida. E quais são as vantagens da metodologia de projetos? Né? Por que trabalhar com projetos em geografia? Bom, a metodologia de projetos ela traz
inúmeras vantagens pedagógicas, na medida em que ela vai possibilitar ao estudante diferentes dimensões, né? A cognitiva, social, afetiva. Projetos também vão criar um ambiente de aprendizagem significativa em que esses conceitos teóricos eles fazem sentido na vida cotidiana. Quais as vantagens da metodologia de projetos, né? Os principais benefícios envolvem engajamento, né, porque desperta maior interesse, motivação pelo conteúdo, autonomia, estimula a iniciativa e a auto-organização, o trabalho em equipe, que favorece a cooperação, a comunicação e o respeito às diferenças, o pensamento crítico, né, que nós temos falado tanto, né, porque desenvolve a capacidade de análise, de síntese e de propor soluções, a interdisciplinaridade, porque integra geografia com história, né, por exemplo, com biologia, matemática e outras áreas. E aí vamos sim encontrar desafios. E como superar esses desafios, né? Esses desafios da prática, né? Vamos aqui colocar alguns principais desafios. O tempo, né? Porque exige a organização do cronograma. A avaliação, porque ela precisa valorizar o processo e o produto, né? Por exemplo, as rubricas, os diários, as avaliações por pares, né? Envolve também o desafio de gestão, né? Porque o professor ele atua como mediador e como orientador. Também são necessários recursos, né? O uso criativo do que está disponível. E aí vamos à estrutura de um projeto na prática. Do problema à solução. Como a gente organiza um projeto, né? Quais são as etapas principais? A iniciação, né, que é a identificação de um problema ou um desafio relevante, geralmente ligado ao cotidiano dos alunos ou da comunidade. O planejamento, importantíssimo, que é a definição de objetivos claros, a divisão de tarefas, a escolha de recursos e a organização de um cronograma viável. A parte de execução, que é a realização da pesquisa, a coleta, né, e análise de dados, produção de materiais e desenvolvimento das soluções propostas. Depois vem a apresentação, né, que é o compartilhamento dos resultados encontrados com a turma, a escola ou até mesmo a comunidade, né, valorizando a produção dos alunos. E por fim a avaliação, né, que é a reflexão sobre o processo que foi vivido, considerando tanto o produto final quanto a trajetória percorrida, com espaço também para o feedback e a autoavaliação. Vamos falar sobre metodologias ativas. O que são metodologias ativas, né? É aprender sendo protagonista, né? As metodologias ativas, elas são abordagens pedagógicas que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem. Diferente do modelo tradicional, esse modelo ele vai incentivar a participação ativa do aluno na própria formação dele, né? O estudante ele vai ser estimulado a investigar, experimentar, refletir, discutir e aplicar o que ele aprende em situações reais. O professor, por sua vez, ele vai atuar como mediador e orientador. Essas metodologias, elas tornam a aprendizagem mais significativa, porque elas ajudam o aluno a conectar os conteúdos com os problemas da vida cotidiana, né? Desenvolvendo competências como autonomia, pensamento crítico e a colaboração. Vamos também colocar a questão da sala de aula invertida, né? Que é justamente essa inversão de papéis que amplia a aprendizagem. A sala de aula invertida ela já é uma metodologia ativa que ela reorganiza o tempo e o espaço de aprendizagem, né? Em vez de usar a aula apenas para transmitir conteúdos, o professor ele vai disponibilizar previamente materiais de estudo, vídeos, textos, podcasts, animações, infográficos, para que os alunos eles explorem em casa em seu próprio ritmo, né? Assim, o momento em sala de aula ele passa a ser dedicado às atividades práticas, né? Discussões em grupo, né? Na resolução de problemas e a aplicação dos conceitos que foram estudados previamente. A sala de aula invertida, agora vamos trazer um exemplo aplicado à geografia, né? Por exemplo, em casa, os alunos assistem a um documentário sobre desmatamento na Amazônia, né? Em sala, o grupo ele já vai debater as causas e consequências do fenômeno, né? Analisar dados em mapas temáticos e propor soluções para o problema ambiental, articulando sempre a teoria e a prática, certo? Também precisamos falar de um tema muito atual, né, que é a gamificação na educação. Isso tem passado por todas as áreas, né, do conhecimento. A questão da gamificação na educação, né, que é aprender jogando, quando o conhecimento ele vai virar um desafio, né? Então a gamificação ela é a utilização de elementos dos jogos, né, como pontos, desafios, recompensas, os ranks e missões, né? Em contextos que não são jogos, como a sala de aula, certo?
Seu objetivo não é transformar tudo numa brincadeira, né? Mas aumentar o engajamento e a motivação dos alunos, criando um ambiente de aprendizagem mais dinâmico, mais interativo, mais convidativo. Certo? E aí vamos trazer alguns exemplos aplicados à geografia. Por exemplo, o exemplo de gamificação, um quiz interativo, né, sobre capitais ou formações geográficas, com o ranking de pontuação, né? Um escape room digital em que os alunos eles precisam resolver enigmas geográficos para escapar de uma situação fictícia, aplicando conteúdos estudados, ou até mesmo um mapa-missão, por exemplo, no qual os estudantes eles desbloqueiam fases ao concluírem tarefas investigativas sobre o meio ambiente, a urbanização ou a globalização, certo? E a gamificação, por que é que ela funciona, né? A lógica, né, do jogo a serviço da aprendizagem. A gamificação ela funciona porque ela ativa mecanismos de motivação presentes no ato de jogar. O aluno ele vai sentir prazer em superar desafios, né, em acompanhar seu progresso, em receber reconhecimento por suas conquistas, né? Isso gera a motivação intrínseca, né, o gosto de aprender pelo desafio em si. E também gera a motivação extrínseca, né, que é a valorização de recompensas e feedbacks. Então, ao aplicar jogos ao ensino, o professor ele cria um ambiente em que o erro deixa de ser visto como fracasso e passa a ser entendido como parte do processo, né? Tal como em um jogo em que se aprende tentando novamente. Certo? E aí vamos trazer também aqui, ainda sobre gamificação, os principais fatores de eficácia, né? O feedback imediato, né? O aluno ele sabe rapidamente se ele acertou ou errou para corrigir sua rota, né? Uma competição saudável, ele estimula a superação pessoal e coletiva, favorecendo a cooperação, e o senso de progresso, onde o aluno ele vai acompanhar por fases, pontos ou medalhas que motivam o aprendizado contínuo, certo? Aprendizagem baseada em problemas, né? O que é isso? É aprender investigando problemas reais, né? A aprendizagem baseada em problemas, PLB, ela também é uma metodologia ativa que desafia os alunos a resolverem problemas complexos, abertos e sem respostas prontas, certo? O objetivo aqui não é apenas chegar a uma solução, mas desenvolver competências investigativas, estimular o raciocínio crítico e promover a aprendizagem colaborativa. Na aprendizagem baseada em problemas, os alunos eles trabalham em pequenos grupos, certo? Discutindo hipóteses, levantando questões de pesquisa, organizando informações e propondo soluções possíveis. O professor atua como um facilitador, né? Guiando o processo e incentivando o protagonismo dos estudantes, né? É aprender investigando problemas reais. E aí trazemos aqui um exemplo aplicado à geografia, né? Por exemplo, o problema: a cidade de Recife enfrenta inundações recorrentes. Como podemos usar o conceito da geografia, né, identificar áreas de risco e propor medidas de mitigação, né? E o processo? Os alunos analisam mapas, né, estudando dados climáticos e sociais, visitam áreas vulneráveis e apresentam soluções que podem envolver planejamento urbano, políticas públicas e conscientização comunitária, certo? E aí a PBL na prática, né? Como aplicar a aprendizagem baseada em problemas, né? Trouxemos algumas etapas de desenvolvimento, né? A apresentação do problema, né? Onde o professor ele propõe um desafio real e significativo que instiga a curiosidade e gera questionamentos. Dois, né? A identificação de questões de pesquisa. Os alunos em grupo levantam dúvidas e definem quais informações precisam buscar para compreender esse problema, né? A pesquisa individual e em grupo, né, onde cada estudante contribui investigando fontes, dados e exemplos, e depois compartilha com a equipe, e a discussão também das soluções, né, onde o grupo analisa as informações coletadas, debate hipóteses e organiza ideias de forma colaborativa, e a finalização, que é a apresentação das propostas. Né? As soluções são socializadas em sala, podendo assumir diferentes formatos, né, de relatórios, mapas, painéis, simulações, certo? E aqui trazemos uma breve revisão dos pontos-chave, né? O planejamento por projetos, ele vai dar sentido ao ensino de geografia, pois ele vai conectar a teoria e a prática, transformando problemas reais em oportunidades de investigação e solução. As metodologias ativas colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem, estimulando o protagonismo, pensamento crítico, colaboração e autonomia. A integração das estratégias, né, que ocorre através dos projetos, sala de aula invertida, gamificação, né, e PBL, certo? Amplia as possibilidades pedagógicas, tornando a aprendizagem mais dinâmica e significativa, certo? E o papel do professor ele muda,
né, de transmissor de informações para mediador e facilitador, né, guiando os estudantes no processo de descoberta, né, de reflexão e aplicação do conhecimento. Para refletir um pouco, eu deixo aqui essas duas questões, né? Qual dessas metodologias se encaixa melhor na minha prática docente, né? É importante chegarmos a essa reflexão. Ou de que forma posso combiná-las para enriquecer o ensino de geografia? Aqui estão nossas referências,